Antes de prosseguir o vídeo, eu quero dar um recado pra vocês. Antes que vocês me perguntem o porquê que eu fico olhando pra cima, pros lados na pregação, gente, eu tenho estrabismo. O meu olho tem um probleminha no músculo dele, sabe? O meu olho, ele se mexe sozinho, sem o meu querer. Então, quando eu olho pro lado, é o estrabismo, não é porque eu quero olhar. Eu tenho esse problema, pessoas que têm estrabismo não conseguem manter o foco em alguma coisa e vivem olhando pros lados. Isso é normal, tá? Não estranhem, isso não é problema, não é nenhum problema que eu tenho. Isso é normal de mim, é normal de mim mesmo, tá? E eu espero que isso não incomode vocês. Graça e paz, meus irmãos. Que alegria estar aqui de novo para fazer mais uma pregação. Eu convido vocês a refletirem sobre a mensagem que trago hoje. Mas primeiro vamos fazer uma oração, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesse dia, nessa tarde, o Senhor dê discernimento para mim, para pegar a sua palavra, e que dê discernimento às pessoas para que possam entender a mensagem. Te louvamos e agradecemos pela sua imensa bondade. Amém. Meus irmãos, o versículo-chave da pregação de hoje, ele está aqui no livro de Mateus, capítulo 6. Quero que vocês abram comigo, tá bom? Mateus, capítulo de número 6, versículo 25. E assim diz a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida, mas é o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Meus irmãos, eu estava meditando nessa palavra esses dias, e eu percebi que na sociedade em que vivemos, nós acabamos deixando algumas coisas tomar o lugar de Deus em nossas vidas. As preocupações, as dívidas, a inquietude com o dia de amanhã. E aqui nessa passagem, Deus deixa uma ordem clara para a gente, que a gente não deve se preocupar com a nossa vida no dia de amanhã. Porém, é bom lembrar o seguinte: essa passagem, quando fala que nós não devemos nos preocupar com a nossa vida, não está dizendo que não precisamos trabalhar, não precisamos ter nossas responsabilidades. O que o Senhor está tentando dizer é que nós não devemos andar ansiosos, e o contentamento é a melhor chave para termos uma vida tranquila diante do Senhor. E eu tenho um testemunho com isso. A minha cachorrinha estava doente, ou melhor, ela ainda está doente atualmente. Ela teve um tumor perto da bexiga dela, e eu fiquei angustiado, sabe? Eu fiquei com muitas preocupações, e eu fiquei uns dias sem ler a Bíblia, porque eu estava preocupado em ou conseguir dinheiro de alguma forma, vendendo as minhas Bíblias, vendendo algumas coisas, qualquer coisa que eu não usasse mais, eu venderia para poder arrecadar o dinheiro. Aí eu lembrei que em um grupo de jovens, que inclusive esse testemunho já está no canal, quem quiser assistir é só ir na aba dos stories. Esse testemunho do contexto está no meu canal. Eu postei na outra segunda-feira que no centro de oração que eu fui, eu me ajoelhei e orei a Deus perguntando: Deus, o que eu preciso fazer para ter aquilo que eu desejo, para que o Senhor venha me dar aquilo que eu te peço? E o que o Senhor diz para mim? Tanto é que ele usou o mesmo versículo, tanto na pregação quanto em outras oportunidades. Assim que eu pedi, eu me levantei, e a primeira oportunidade que veio disse o seguinte: você não tem porque não pede. Em Tiago 4:2 diz: você não tem porque não pede. Aí deu aquele estalo na minha cabeça e eu comecei a refletir sobre aquilo, e eu percebi que eu não tinha o que eu queria, porque eu não tinha o costume de orar, eu não tinha o costume de pedir a Deus, eu não tinha o costume.
Eu apenas queria que tudo caísse do céu e não fazia absolutamente nada. Aí eu fiquei pensando sobre isso. E esse versículo eu lembro dele todos os dias na hora de orar. Que se eu quiser ter alguma coisa, eu preciso pedir a Deus. Eu preciso pedir ao Senhor. E então, desde que eu descobri esse rumor, dias depois de eu ter ido nesse culto, aí todas as noites eu orei ao Senhor dizendo assim: Senhor, assim como o Senhor diz na sua palavra no livro de Josué, que se eu me esforçar o Senhor me ajudará, eu me esforçarei. E eu me esforcei, gente. Eu vendi Bíblia, vendi livros, fiz tudo que pude, que estava ao meu alcance. E é isso que Deus quer da gente. Porque muitas pessoas dizem que Deus é um gênio da lâmpada mágica que vai esperar seus três desejos, vai estalar os dedos e alguma coisa vai acontecer. O que não é verdade. Porque, tipo assim, Deus não é um servo, Deus é o Senhor e Ele não precisa fazer tudo aquilo que nós desejamos. Então eu falei assim para Deus: Deus, se for a tua vontade, eu me esforçarei e peço tua ajuda. E para a glória e honra do nome do Senhor Deus, eu comecei a orar todos os dias antes de dormir. E o Senhor tem abrido as portas. A cirurgia da minha cachorrinha já está marcada. Nós vamos conseguir fazer uma cirurgia com um bom veterinário por um preço ótimo. E ela, em nome do Senhor, vai ficar bem. Esse testemunho só me ensinou o seguinte: que se a gente quiser ter alguma coisa, precisamos pedir, precisamos ter fé. A gente precisa esperar em Deus. E o que é esperar em Deus? Muitas pessoas pensam que esperar em Deus é sentar em algum lugar e ficar. O que não é verdade. Esperar em Deus é o seguinte: se esforçar e ficar crendo que Deus vai mover as circunstâncias para te ajudar. Para te ajudar. E você fala o seguinte: mas eu peço tanto a Deus, eu peço tanto a Deus e nada acontece. Pois então, meu irmão, quero te convidar a abrir a Bíblia comigo no Salmo 37. O Salmo 37. Lembrando que a versão que eu estou usando no momento é a ACF. Então pode estar um pouco diferente a linguagem da sua Bíblia, tá? Vamos abrir aqui comigo no Salmo 37. Vamos abrir aqui comigo no Salmo 37, ok? Minha Bíblia é muito fina, aí acaba dando um problema aqui para poder achar o negócio. Estamos claros? Aqui, ó, Salmo 37, versículo 25. E olha só o que o salmista diz. Esse salmo aqui é o salmo de Davi. Ele diz o seguinte aqui: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo sendo desamparado, nem a sua semente não germinando e não dando pão. Então Davi que nos diz que ele foi jovem, foi criança, foi jovem, agora está velho, ele nunca viu um justo que seja desamparado diante do Senhor. E esse salmo é tão lindo, sabe? Lindo. Ele nos ensina que a gente tem que ficar tranquilo, porque Deus não deixa os seus filhos, Deus não deixa os justos desamparados, entendeu? Deus não deixa os justos desamparados de jeito nenhum, porque Deus é justo, Ele está conosco, Ele é por nós, e se nós confiarmos nele, teremos a nossa vitória. Amém? E agora eu queria dizer o seguinte para vocês: só que no meio de tudo isso, no meio de tudo o que eu estou dizendo, contentamento é uma palavra interessante. Contentamento é uma palavra muito interessante. Eu queria convidar vocês para abrir comigo no livro de Filipenses, capítulo 4. Vamos abrir comigo, por favor? Filipenses, capítulo 4. Versículo 11 até 13, ou apenas 11. Aqui. Abra comigo, Filipenses
Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Eu vou ler o 11, o 12 e o 13. Mas eu quero focar apenas no 11. E diz o seguinte: não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi a me contentar com o que tenho. E o apóstolo Paulo, gente, ele não era como hoje em dia que os cristãos são ricos, cobram um cachê extremamente alto para pregar. Ele não era assim. O apóstolo Paulo, ele era sustentado por missões. Era a igreja que sustentava o apóstolo Paulo. Ele vivia da ajuda dos irmãos das igrejas onde ele pregava. Aí eu pergunto assim, meus irmãos, ó. E pensa só, na vida de Paulo, a coisa que pesava não era só a falta de recursos, ele também era perseguido. Ele passou de perseguidor para ser perseguido pelos outros. Aí pensa como é que foi a vida do apóstolo Paulo, sendo perseguido, não tendo muitos recursos e tendo que ser um peregrino. Paulo não parava, ele ficava parado em um lugar só. Ele viajava, ele fez várias viagens. E Paulo é um exemplo de como um cristão deve se comportar, porque Paulo era humilde, ele fazia missões, ele ajudava o próximo. Entendeu? Então Paulo, mesmo com as adversidades da vida, mesmo com as faltas, ele aprendeu o seguinte: que se a gente quiser ser feliz, temos que nos contentar com aquilo que nós temos. Uma frase que eu sempre ouvi falar é a seguinte: para a gente nunca reclamar da nossa vida, porque nessa noite tem uma pessoa que está pior do que a gente e daria até a vida para ter os problemas que nós temos. Tem pessoas que vivem em ditaduras que dariam até a vida só para ter o direito de poder reclamar da vida, de reclamar da vida. Ele daria até a vida para poder reclamar de alguma coisa. E nós temos esse direito. Você já agradeceu a Deus hoje? Porque você tem o direito de estar livre, de poder servir a Deus, de não viver em um país ditatorial que não aceita o cristianismo. Você já percebeu que você pode servir a Deus livremente e que mesmo que as perseguições venham, você ainda tem conforto, você ainda tem pessoas que vão te ajudar, você ainda tem o refúgio da sua família? E o refúgio de Paulo não era família, era apenas o Senhor Deus, que já é mais do que suficiente. Mas nós, hoje em dia, temos o direito de ter nossa família, nossos amigos, nosso quarto, nossa cama, como um refúgio. E nós não levantamos a voz para agradecer a Deus. Nós somos ingratos. Essa é a verdade. Nós somos ingratos hoje em dia. Porque hoje em dia o mundo está tão fácil. Hoje em dia, as pessoas estão tão mimizentas nesse mundo que elas não podem ver um sinal de perigo e já caem no chão chorando. Já perceberam isso? Hoje em dia a sociedade está tão mimada, tão não me toque. Já percebeu isso? Que hoje em dia todo mundo é Maria no me toque. Não pode fazer nada com essa pessoa que ela já fica militando, que ela fica toda ofendida, que ela já se entristece, que ela já se dói toda. Isso é porque ela não sabe como é que foi a vida do apóstolo Paulo, porque ele aprendeu a viver na humildade. Porque o que ele confiava no seguinte: que se viesse em mim o mal, ou se vier o bem, eu tenho alguém que cuida de mim, tem alguém que está lá em cima e cuida de nós. E nós muitas vezes olhamos para o nosso guarda-roupa cheio de roupa, cheio, abarrotado. Aí tem a audácia de dizer o seguinte: eu não tenho nada para vestir. Isso é sério? Tem pessoa que faz isso. Olha, tá a despensa cheia, tá o guarda-roupa cheio, tá o freezer cheio de frios de comida boa. Aí vira e fala: eu não tenho nada para comer, eu não tenho nada para vestir, eu não tenho nada para lazer. Você percebe que a sociedade hoje é uma sociedade ingrata. A sociedade
ter o que nós temos e a gente não levanta a voz para agradecer a Deus pelo que nós temos. Já perceberam isso? Hoje em dia poucas pessoas têm o ânimo de orar de noite para agradecer a Deus. E eu digo assim, porque eu também era assim. Eu era evangélico, eu já sou evangélico há 12 anos. Eu já frequento a Assembleia de Deus há 12 anos. Desde que nasci, estou aqui. E eu raramente orava, eu raramente agradecia a Deus. E eu aprendi o que está acontecendo com a minha cachorrinha, eu estou aprendendo com tudo isso, que nós temos que ser gratos, né? A gente tem que ter como é que eu vou dizer? A gente tem que ter a prática de orar todos os dias, porque a oração é o que nos move. Meus irmãos, para terminar essa pregação, tenho uma última palavra para vocês. Está aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Para termos felicidade, para termos bem-estar, vamos buscar a Deus todos os dias das nossas vidas. Vamos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E assim eu abençoo você em nome de Jesus. Agradeço por ter acompanhado essa comigo. E eu tenho outra vez, nesse mês de dezembro, estamos com o projeto Dezembro da Fé, onde teremos debates e pregações. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus.